Então, quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele dera a vitória à Síria. Mas esse grande homem guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu consigo, levando 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão, para que sua pele seja restaurada e você fique curado. Mas Naamã se indignou muito e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria-me de pé, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Então saiu dali furioso e foi embora. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe pediu para que mergulhe e seja curado. Assim então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou as 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e foi curado, e se tornou a sua pele como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do Senhor Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Queridos, eu gosto de olhar para esse relato bíblico, né? Isso aqui fatídico, não é uma parábola, mas de fato acontecido, mas que aconteceu, e aconteceu com um homem de posição. E significa que se aconteceu com um homem de posição, um homem de comando, um homem respeitado e honrado, o texto diz. E o texto diz que ele não era somente honrado e respeitado pelos seus liderados, mas que também o rei da Síria o respeitava muito. E aconteceu que mesmo ele sendo um poderoso guerreiro, um homem valente, ele pega a lepra. E lepra, diferente dos dias de hoje, que é considerado como uma doença simples de se resolver de pele, era visto como uma maldição para aquela época, porque não tinha cura. E aquela pequena infecção que pegava parte do corpo, ia crescendo, ia consumindo todo o corpo ia ficando podre, até que chegava a óbito. E essa pessoa, ela tinha que ser retirada do espaço de convivência com outras pessoas, né? Então, só para vocês imaginarem aí, se no Covid, a gente, com toda a tecnologia do mundo, já foi difícil se isolado das pessoas, do nosso convívio, das nossas saídas, dos nossos amigos, imagina aquela época, né? Que não tinha nenhuma tecnologia dessa, e você era literalmente retirado do meio do convívio. Só que ele era um homem de muita representatividade. E em um dos ataques que a Síria faz a Israel, eles ganham essa primeira batalha. E, como de costume naquela época, eles levavam mulheres, crianças, né, como escravas.
Umas como serviçais, como aconteceu com Naamã, quando eles pegavam desde pequena, porque aí eles ensinavam e a criança seria uma serva como eles quisessem que fosse. Se mais velhas, eram escravas sexuais mesmo. Só que, observe que o texto fala que essa menina, né, servindo a casa, veja, por mais alta que seja a sua posição, por mais alto que seja o seu orgulho, ou a sua representatividade, né, ou a sua importância no meio da cidade, da sociedade, da sua família, né, por mais que as pessoas olhem para você e te admirem lá fora, vai chegar um momento na sua vida, que você vai mostrar a sua vulnerabilidade, vai chegar um momento na sua vida, que você vai mostrar os seus pontos fracos, que não dá para esconder, não dá para usar uma armadura, uma capa, né, o tempo todo. Então, numa dessas oportunidades, a menina que estava servindo, ela enxerga. E aí o tempo vai, e aí ela chega, não para ele, porque ela estava lá para servir a esposa dele. E ela faz um comentário. Agora, olha que interessante. Qual é o comentário dessa criança? Eu brinquei agora há pouco com vocês sobre o nosso acampamento, né, que nós fazemos pais e filhos, não é verdade? Mas olha o entendimento de uma criança, sem saber muito do que se tratava, mas tendo a convicção do Deus do seu povo. Ela faz um comentário assim, viu? Certeza que se ele for lá em Israel, tem um profeta lá, um homem de Deus, que pode curá-lo tranquilamente. E o texto não relata, não dá detalhes se essa menina, ela tinha complexidade do que era lepra naquela época. Só que de uma coisa ela sabia, eu não sei muitos detalhes sobre essa doença, eu não sei muita coisa sobre isso, mas eu tenho uma convicção, se ele tiver contato com Deus, obviamente hoje nós temos contato diretamente, mas naquela época precisava de um profeta. Se ele tiver contato com o homem de Deus, tranquilamente ele vai ser curado. E aí chega para Naamã isso. E Naamã vai falar com o seu rei. E fala, rapaz, nós temos uma situação brava aqui agora. Por quê? A gente acabou de ter um conflito de guerra com Israel, matamos um monte de gente, trouxemos um monte de refém para cá. Inclusive, uma que eu trouxe, que é escrava, que está servindo a minha esposa, falou um negócio, que se eu voltar lá em Israel agora, tem um homem de Deus que vai me curar. E aí o rei, imagina só, para o rei tomar essa decisão, gente, era guerra, eles não tinham brigado, não era vizinho que brigou, porque o som estava alto. Tinha morrido muita gente, e o conflito não tinha começado ali. É a mesma coisa, imagina só, o Putin chega lá para o Zelensky, ou ao contrário agora, e fala assim, viu, eu estou com uma situação aqui com o meu general, que inclusive fez aquele ataque lá, que matou um monte de soldado seu, rapaz, ele está doente, e eu sei que aí tem alguém que pode curar ele, o que você acha que o cara vai fazer? Então, obviamente, quando nós olhamos para essa magnitude do texto, olha o que está acontecendo aqui. O rei considera e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta de recomendação sua, eu vou mandar muito presente, vou mandar ouro, prata, e você vai lá, com uma infantaria sua, porque quem sabe esse rei consegue te ajudar. Porque era uma criança que estava falando. Então ela não sabia falar, ele mora em tal rua, ele mora em tal lugar, ele só falou que tinha um homem lá que podia curar. Israel é pequeno, mas nem tanto, né, gente? E ela vai, faz o papel dela. Naamã se desloca para Israel, e ele chega para o rei. Por quê? O que eles vão entender? Pô, se tem um cara desse jeito, que fala e Deus ouve em Israel, certeza que é próximo do rei. Só que quando Naamã chega para o rei,
E ele lê a carta, na carta estava escrito assim, uma recomendação muito boa de Naamã, para que ele recebesse os presentes, mas que a lepra dele fosse curada. E aqui nós temos uma outra mensagem muito interessante. Naquela época, um rei podia muito mais do que um presidente pode hoje. Só que o texto mostra que mesmo com toda a soberania e poder e riqueza de um rei, ele não tem poder de ação sobre a vida e sobre a morte de ninguém. Ele rasga as vestes dele porque ele fica indignado. Como é que você está pedindo para eu te curar? Você acha que eu tenho poder de matar ou de fazer alguém viver? Imagina a cena ali, que loucura. Só que aí o burburinho corre, gente. E a notícia chega até Eliseu. E Eliseu manda um recado para o rei. Olha a importância que eu e você temos que ter e convicção do Deus que nós servimos. Aqui nós estamos falando de uma nação, só que isso se aplica na onde você trabalha, isso se aplica na situação que você pode enfrentar, isso se aplica na sua família. Não tem desespero para quem serve a Deus, não tem caso perdido para quem serve a Deus, não tem situações irreparáveis para quem serve a Deus. E se você é um homem, cabeça, que precisa liderar a sua casa, a sua família, você tem que ser a pessoa que vai se posicionar dessa maneira, perante qualquer situação ou circunstâncias que possa acontecer, seja de saúde, financeira, crises, brigas, desentendimento, qualquer tipo de situação. A posição de um homem de Deus é essa que Eliseu teve, não a que o rei teve. E o texto fica claro que mais vale você buscar unção e poder de Deus, para que Ele age em seu favor, do que títulos, poder e riqueza que o homem pode te dar, porque por mais que você consiga, é limitado para resolver os seus problemas. E Eliseu manda até uma mensagem sarcástica para o rei. Ele fala assim: mano, por que você rasgou as roupas? Você é louco? Manda ele se vestir de novo. Fala para ele mandar o cara aqui que eu vou resolver esse problema para ele. E aí, olha que interessante, nós estamos falando de um rei e de um general, representatividade. Ele chega lá, e Eliseu manda um moço falar com ele. Fala assim, ó, viu, fala para ele ir lá, descer no Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar curado. E na hora que o menino vai lá falar com ele, imagina se o cara ficou cabreiro, o cara fala, pô, eu chego na frente de um rasga a roupa, aí eu chego na onde ele me mandou vir, o cara nem vem me receber. O texto fala, ele falou assim, eu pensei que ele viria me receber de pé, que ele iria me fazer saudação, né? O texto até fala como ele queria ser curado, e aí isso começa a mostrar o problema de Naamã, que estava muito além da lepra, estava relacionado ao orgulho que ele tinha, porque embora as pessoas o honrassem e admirassem ele, e respeitassem ele, as ações dos outros para com você, elas não devem e não podem mostrar o posicionamento que você deve ter para com elas. Então, literalmente, o que ele quis dizer aqui? Pô, eu quis dar uma carteirada. Sou eu que estou aqui. Quem é você para falar assim comigo? Não é assim? Às vezes nós não damos umas dessas no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa esposa. Não é verdade ou não? Quem é que manda aqui? Quem é que paga as contas aqui? Isso mostrou o quê? A raiz de tudo. E aí, o que acontece com ele? A Bíblia diz que ele vai embora irado, que ele fica indignado. Eu não acredito, esse cara nem veio me receber, eu vou embora daqui. E aí, olha que interessante, ele ainda começa a criticar o que foi dito para ele fazer. Meu, eu acabei de sair da Síria, pô, lá tem rio, na região de Damasco, os rios de lá são muito melhores e mais bonitos do que o daqui. Eu vou descer num rio de Israel, que ainda até era meio sujo,
Esse cara está me tirando. E aí vem a questão dos amigos. Quem são seus amigos hoje? Quem são as pessoas que estão do seu lado hoje? O que eles pedem para você fazer? O que você faz com eles? O que você faz quando você está com eles? Às vezes o que é legal, o que é da hora, pode estar te arrebentando. Pode estar arrebentando a sua família. Pode estar enchendo a fatura do seu cartão de crédito, daqui a pouquinho ela chega, com juros e correção, e você vai ter que pagar. Porque quando nós olhamos para esse texto, e o texto diz os servos, uma coisa eram os escravos, outra coisa eram os servos. Os servos eram aqueles de dentro de casa. Eram aqueles que tinham um relacionamento afetivo. Tanto que o texto fala que quando Naamã é abortado por um servo, ele fala assim: meu pai, se o homem de Deus tivesse te pedido um negócio difícil, você não ia fazer? Mas ele só pediu para você mergulhar. E aí o texto fala que, o texto na verdade não fala, mas a sequência dele nos mostra isso, que depois dessa fala, desse servo, ele se direciona para o rio. E aí ele vai, ele se levanta, as 7 vezes, abaixa e levanta, abaixa e levanta. E aí o texto diz que ele foi totalmente curado. Só que o texto mostra algo para nós aqui que é interessante. Como eu disse, a lepra, ela, quando é citada na Bíblia, ela não tem a ver simplesmente com uma doença, como tantas outras que tinha na época. Ela era vista como uma maldição, como uma penitência pelos pecados cometidos daquela pessoa que passava a ter lepra. Então, olha que interessante isso. O texto vai dizer que Naamã não somente foi curado, mas o texto vai dizer que a pele dele voltou a ser como a de uma criança. Quem tem filho pequeno aqui, dá uma olhadinha no rostinho da criança. Pode até ser feinho o bichinho, mas a pele é bonita, não é? Fala a verdade, é ou não é? Pele de criança é bonita, cara. Não é verdade? Dá uma olhada no espelho para ver sua pele. Nossa pele tem um monte de mancha, buraco, cicatriz. Tem um pessoal que às vezes tenta, Claudinei, não sei lá no Japão como é que era, mas tem um pessoal aqui que faz botox a cada 12 dias, cara. O pessoal fala que dura 4 meses, mas o pessoal, eles previnem, então eles fazem 2 vezes por mês. Mas mesmo assim ainda não adianta, tampa alguma coisa, mas uma outra coisa aparece. Mas, olha que interessante, o texto diz que a pele dele, sem botox, sem peeling, sem os cremes que nós temos hoje, ficou como a de uma criança. Agora, olha que interessante isso. Como nós vamos aplicar aqui? Acredito que aqui nós não tenhamos ninguém na representatividade cívica que Naamã tinha, ou com a proximidade que ele tem, que ele tinha na verdade, né, com o rei, a não ser que nós tenhamos aqui alguém que anda próximo do Lula, amigo. Tem alguém aqui? Não? Mas com a proximidade que ele tinha do rei da Síria, para o próprio rei fazer uma carta para o outro rei: recebe ele aí, pelo amor de Deus, ajuda esse cara. Mas isso mostra o quê? Que se o orgulho pega um cara porque vamos ser honestos, a gente tem que ser honesto, gente. O cara liderava um dos principais exércitos da época. Nós não estamos falando de um exército de um país pequeno. Hoje sofre, mas naquela época era uma potência. Todo mundo, o cara passava, todo mundo aqui, ó.
E é tão forte isso, porque quando nós vamos estudar a história na íntegra, somente as escravas sexuais, ou seja, as mais velhas, ou as viúvas dos soldados do outro exército que tinha morrido, podia ser compartilhada entre os soldados. Mas o texto diz que uma pequena que serviria na casa, e nem ele, a mulher dele, ele levou. Porque geralmente isso ficava tudo com o rei. Ou seja, o cara tinha moral. Então, se a gente tem que ter alguma coisa, que não tem que ter, mas para poder ter um pouquinho de altivez, um pouquinho de prepotência, um pouquinho de orgulho, o cara tinha razão suficiente para falar, pô, o cara não vem nem me receber. Mas na verdade, o texto mostra o quê? Que a lepra de Naamã tinha uma origem. E que por mais que ele mostrava ali toda aquela pose perante toda a população e os seus inimigos também, existem momentos que não dá para a gente esconder mais elas. E assim é a minha vida e a sua. Talvez você está aqui, né, postura, sentado ali, né, na hora do louvor aqui, né, não entregando nada, mas você sabe, tem um monte de pereba aí, tem um monte de coisa escondida aí, um monte de problema aí, vícios ocultos, mensagens, pornografia, dando calote nas pessoas, não sei, mentindo para a mulher, mentindo para a esposa, às vezes permitindo que os filhos sejam órfãos, com você vivo ainda, porque você está vivo, mas na verdade não exerce paternidade sobre eles. Ou se ainda não casou, dando pelé no pai, mentindo que está fazendo isso e não está. Pai às vezes se mata, paga a faculdade, paga um curso, às vezes tira dele para tentar te ajudar, para você dar uma alavancada na vida, e você vai lá, não presta atenção em nada, leva nas coxas, vai sair de lá, e se continuar assim vai ter que ser Uber, nada contra, mas hoje a maior taxa de pessoas que estão trabalhando, fazendo um extra assim, são pessoas que têm um diploma. A gente tem que ser sincero. Uma vez eu conversei com um cara, e é pereba escondido, é orgulho. O cara falou assim, eu sou engenheiro, estou tendo que fazer Uber. Na verdade não era nem Uber na época, porque eu acho que ele não tinha conseguido a licença, era 99, não sei se tem ainda, tem isso ainda? Que é uma concorrente, para tentar arrumar algum dinheiro. E eu comecei a conversar, falei, cara, faz quanto tempo que você é formado? Aí ele, já faz uns 8 anos. Falei, cara, depois que você se formou, o que você fez? Fiz um estágio ali, outro estágio ali, outro ali. Eu falei, mas você não conseguiu um emprego em nenhum lugar, cara? Você fez estágio em tanto lugar? Porque, bom, eu já tive empresa. Geralmente é assim. Você pega os estagiários da faculdade, aqueles que são bons, o que você faz quando acaba o contrato de estágio? Você efetiva o cara é bom, eu quero o cara comigo. Ou se for mulher, a mesma coisa. Aí eu falei, você passou em 3, 4 lugares fazendo estágio e ninguém te contratou? Então, eu falei, mas por quê? Seu problema é a competência ou é o problema relacional? Não, eu sei fazer, não falei que você não sabe. Só que você está numa empresa, remunerar bem, porque geralmente quando o engenheiro é bom, é bem remunerado, não é verdade? Ou quando o cara é muito bom, o cara sai, o cara abre o escritório dele e tem cliente, tem um monte de gente ali. Aí depois você começa a ver, o cara brigava até com a sombra, arrumava problema com todo mundo. Quem que vai querer um cara assim para trabalhar na empresa?
Ou quem que vai querer ser cliente de um cara assim? Você entende como às vezes coisas que acontecem na nossa vida é reflexo do nosso orgulho. A gente quer manter a pose, a gente não admite isso. Aí vai falar assim: a vida está batendo pesado em mim. A vida está sendo cruel demais comigo. Aí chega em casa, a mulher vai te cobrar, aí o que você consegue ainda vai gastar no bar. Agora não é bar, né? O bar é mais da galera mais antiga, da sua idade, assim, né, Vale, ou não? A galera mais nova agora é bet, né? É tudo bet. Aposta aqui é bet do esporte, é legalizado, viu, pastor? Não é verdade ou não? Já não ganha muito, e o pouco que ganha gasta com isso, e fala: que mulher que vai querer ficar com você? A gente tem que ser realista. Às vezes a gente vive numa utopia que não existe, um mundo de fantasia na nossa cabeça. Nós temos que entender que o mundo, ele é real. Pastor, mas eu conheço um cara que era muito certinho, o cara era assim, 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 e mesmo assim deu tudo errado para ele. Eu falei: cara, glória a Deus, pode ser que ele seja um Jó, não é verdade? Porque a Bíblia mostra o exemplo de Jó, que Jó era um cara reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e Deus permitiu que ele fosse testado, não é verdade? Então, mas fica tranquilo, que da mesma maneira que Deus interviu na situação dele, vai intervir na do cara também. Agora, se não dá para ser comparado com Jó, aí tem orgulho, tem lepra, tem pereba. A gente tenta esconder, coloca uma blusa, né? Eu fico imaginando Naamã, porque naquela época, além da roupa que você usava, tinha a couraça, né? Tinha ali a proteção no antebraço, né? Ainda mais ele que tinha uma posição alta, ele não devia ter aquela armadurinha reba de quem ficava na frente. Devia ter uma armadura, pelo menos, que se viesse uma flechada não ia perfurar, não é verdade? Então eu fico imaginando ele dando um jeito. Só que, sabe qual que é o problema, gente? O problema é que a lepra, ela é assim. Enquanto ela está só na ferida, dá para você esconder. Só que, o que acontece quando nós começamos a estudar sobre ela? Que depois que começa a passar um tempo, e ela começa a sair só da região da pele, e ela começa a chegar na parte da carne, começa a apodrecer. E aí começa a cheirar. Começa a ficar fedido. E aí você pode até esconder. Não, está aqui, ninguém está vendo. Está bem tampado, ninguém está vendo. Só que tem um cara do seu lado. Nossa, mano, que cheiro é esse? Obviamente, nós estamos dando um exemplo da lepra. Mas aí pode ser assim. Sua esposa pegou uma mensagem no seu celular. Sua esposa viu que você está limpando o histórico do seu computador. A sua esposa foi olhar suas conversas de WhatsApp e ela viu que o Carlão da borracharia não é um homem. Que cheiro é esse? Né? Ou chega uma notificação de cobrança lá na sua casa e ela que recebe. Ela fala: amor, mas isso aqui você não falou para mim que você tinha pago no ano passado? Fedendo, começa a feder. Começa a feder. A mesma coisa para quem é solteiro. O que o pai vai fazer? Ô filho, mas como assim você vai ter que fazer o terceiro ano da faculdade de novo? Então, pai, começa a feder. É que graças a Deus eu não preciso trabalhar e você paga a faculdade para mim, mas mesmo assim, eu não consegui ter tempo para estudar, pelo menos para tirar a nota da média da prova. Isso é lepra, ferida, pereba, entende? Autossuficiência, prepotência, né? Só que a gente esquece, cara, do Deus da menininha. Quem é o Deus da menininha? É o Deus que nós falamos que servimos. Só que o Deus da menininha, ele marca, porque ele faz. Olha só. Por isso que as nossas crianças estão vivendo um monte de milagre aqui.
Você acredita que tem criança colocando os pais na linha? Vários relatos. Pastor, os meus pais estavam brigando no carro, mas aí eu falei para eles que é muito feio, viu? E na frente do filho ainda. Pastor, meu pai não queria vir no culto, mas eu falei que a gente tem que vir sim, viu? Porque a criança é pura. A criança solta. Foi o que ela fez. Porque, gente, vamos ser honestos aqui. Como essa menininha deveria ver quem era Naamã? Pô, um carrasco, né? Que foi lá, matou, não sei nem se matou o pai dela ou não, e me trouxe, tirou da minha família, e me colocou para trabalhar na casa. E ela podia não saber que era lepra, mas ela podia falar assim: bom, se está fazendo mal para ele, tá bom, porque olha o mal que ele está me fazendo, é ou não é? Trazendo para a nossa linguagem, chumbo trocado não dói. Mas o que ela faz? Viu? Esse negócio aí que estão falando que ele tem, lepra, cara, tem um cara lá em Israel que cura isso aí. Certeza. Por quê? É pureza. Só que, olha que interessante, a pele de Naamã voltou a ser como de um adulto? Porque não tem só a ver com a pele. A pele dele voltou a ser como de uma... Ele não foi só curado. Ou se fosse uma maldição, como era visto na época, ele não foi só liberto na carne, mas na essência. Por quê? Porque o texto diz algo interessante, que a partir do verso 15, vai falar o quê? Para a gente caminhar para o fim. Ele chega e ele faz um reconhecimento. Olha uma constatação. Quando alguém vê que Deus fez algo na sua vida, ou quando você reconhecer que Ele fez algo na sua vida, a primeira coisa que tem é o reconhecimento. Ele volta para agradecer. Uma pessoa que não é orgulhosa, ela aprende a ter gratidão. E ela agradece até as pessoas que são insignificantes. Ele volta lá para agradecer. Porque ele podia falar assim: pô, eu fiz, deu certo, fui curado. Mas já que aquele cara nem saiu na porta para me agradecer, eu não vou voltar lá para agradecer ele não. Eu vou mandar um menino meu fazer que nem ele fez. Eu vou mandar um dos meus servos aqui voltar lá e falar para ele que deu certo. Só que qual que é a primeira demonstração que ele tinha sido curado de toda a lepra que ele tinha? Não só a que era exposta aos homens. Ele vai indignado, falando mal até do rio, mas ele volta. Ele volta. E ele quer oferecer um presente para Naamã, para Eliseu. E Eliseu não aceita. E Naamã insiste, diz o verso 16, mas ele não aceita. Agora olha que interessante. Ele diz assim, no verso 15: agora eu sei. Ele era um sírio, ele era devoto de outros deuses. Ele diz assim: agora eu sei que somente em Israel existe um Deus. Em algumas versões, o único Deus. O que ele está fazendo ali, gente? O cara foi liberto, até da idolatria, do que prendia ele, porque ele era devoto de outros deuses. Ele estava tão desesperado que ele vai atrás de outras coisas que pudessem resolver o problema dele. Só que ele podia ter o problema dele resolvido e voltar para as velhas práticas. Mas ele não faz isso. Ele reconhece publicamente. Por que publicamente? Porque ele estava com uma infantaria destacada acompanhando ele, a guarda pessoal dele. E ele afirma audivelmente: somente em Israel existe um Deus de verdade. E ele não quis. Agora, olha que interessante. No verso 17 ele diz assim: então disse Naamã: já que o Senhor não aceitou o presente, ao menos
permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão a Yahvé. O que isso me ensina e te ensina? Que todos vocês talvez já tiveram situações assim, não de uma lepra física, mas de pecado na sua vida, ou ainda tem. E quantas vezes Deus já interviu em seu favor e você não tomou essa atitude? Você continuou alimentando os outros deuses que você servia. Ou frequentando os lugares que você frequentava e já sabe que não deveria mais frequentar. Ou fazendo coisas que você fazia e já sabe que não deve mais fazer. Então observe que a lepra, o pecado, ele dá para ser escondido por um tempo dos homens. De Deus não. Só que se você não é radical com ele, você pode conseguir esconder, mas daqui a pouquinho começa a feder. E quando começa a feder, meu amigo, a situação está séria. Está séria. E por aí vai. Uma vez, chegou um pai, tinha muito dinheiro, falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Rapaz, eu com 19 anos eu tive um filho, e eu não contei para minha esposa, e eu casei com ela. Aí eu falei: bom, mas não tem problema, cara, foi antes de você conhecer ela, pede perdão para ela, fala que você mentiu, se escondeu e resolve. Não, o problema não é esse não. Eu falei: mas qual que é o problema então? Cara, o problema é que ele entrou com uma ação pedindo a parte dele da herança, que ele fez um levantamento de tudo que eu gastei com os meus filhos nas escolas que eles estudam, o que eles têm, e ele está pedindo a parte dele. Eu falei: e você está me falando comigo por quê? Não, porque ora para, pelo amor de Deus, para isso aí encerrar. Eu falei: cara, como? É direito dele. Ele é seu filho legítimo. Na verdade, você já deveria ter dado para ele sem ele pedir. Mas sabe o que é isso? Lepra. Lepra. E aí outro, né? E sempre dinheiro está envolvido, na maior parte das vezes. Tem mulher no negócio, mas o grande problema do homem vai ser o dinheiro. Pastor, cara, minha mulher descobriu que eu estou traindo ela. Eu falei: cara, de boa, vamos restaurar seu casamento, vamos trabalhar, né? Mudar sua postura, sua conduta, né? Vamos, tem o curso, você pode fazer o curso, a gente pode te acompanhar também, a gente pode colocar as mulheres para acompanhar essa mulher, resolve rápido isso. Não, ela está pedindo divórcio. Eu falei: ixi, eu já vi casal divorciado depois de 10, 15 anos voltar, fica tranquilo, só vamos organizar, primeiro tem que arrumar o ser, depois arruma o casamento. Não, você não está entendendo, pastor. Eu falei: então fala, filho, o que você está fazendo? É aquela que é a metade da empresa. Ele falou: ué, nossa mulher, não só da empresa, das casas, dos terrenos, dos carros, do que está na conta, é isso aí. Entende como tem lepra, orgulho? Todas as vezes que você quer se antecipar, tirar vantagem nos outros, e o pior ainda, pastor, ora, ainda quer colocar eu no problema, Paulo, eu vou orar? Jamais, por causa disso, não, está certo, é direito dela, direito do menino, não é? Senão está parecendo um traficante que eu evangelizei lá em Marília, batizamos ele, ficou preso 4 anos, aí batizamos ele, tudo,
E aí ele falou assim: pastor, agora eu tenho entendimento. Mas você sabia que quando eu não tinha entendimento, a gente ia fazer um assalto, ou a gente ia fazer um transporte de uma grande quantidade de droga? Você sabia que a gente orava para Deus proteger, para não ter vítima, para não ter polícia? E a gente agradecia quando a gente conseguia fazer sem vítima, ou quando ninguém pegava, quando a gente estava traficando os caminhões de cocaína. Aí eu falei: cara, não, mas eu sei mas no meu entendimento naquela época, eu podia orar para Deus me ajudar com qualquer coisa, né? Mas por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque quando Deus ele vai agir na vida de um homem, independente da posição dele, Ele não vai só corrigir o que você quer que seja corrigido. A mudança é completa. Naamã achou que só ia ser curado da lepra, mas ele foi curado do orgulho, e ele foi liberto da idolatria, e sai de lá fazendo um juramento: me permita levar 2 mulas dessa terra. Veja, ele estava com um monte de presente, mas ele entendeu que tinha algo ali da parte de Deus. Ele falou assim: me permite levar 2 mulas daqui, para eu poder fazer um sacrifício de holocausto, e eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso para nenhum Deus, a não ser para Yahvé. O que ele está falando? Eu prometo que eu nunca mais vou me curvar diante de outro Deus, eu nunca mais vou desagradar o Deus que me curou, eu nunca mais vou desagradar o Deus que me libertou, eu nunca mais vou desagradar o Deus que me purificou. E o melhor, Ele não só me curou, Ele me deixou melhor do que eu era antes de ficar leproso, porque o texto faz questão de frisar: e a pele dele voltou a parecer como de uma criança. E é esse posicionamento que eu e você devemos ter enquanto homens, enquanto pais, enquanto esposos, enquanto líderes, sabendo que não importa o que nós representamos, existe um Deus, e existe uma unção que Ele dá, que não tem poder, que não tem autoridade, que não tem dinheiro, que possa realizar o que só Ele realiza, que pode fazer o que só Ele faz. E antes de iniciarmos, de encerrarmos, eu quero que você baixe sua cabeça agora, seja honesto. Tenha um momento a sós com Deus agora. Fale para Ele das suas lepras.